Estamos ao vivo. Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Vamos fazer aqui uma live para explicar que Jesus, a partir do ano de 1914, já governa nos céus. E por isso, exatamente por isso, ele já está presente na terra. A partir daquele ano, o seu reino já está influenciando aqui na Terra. Ele não precisa, conforme dizem os evangélicos, que ele desça, né? Assim, e principalmente eles ainda esperam que Jesus ainda desça em forma de homem comum, um hominho lá nas nuvens, né? Porque diz, ele vem com as nuvens, né? Aí vai descendo, isso lá no Oriente Médio, né? Vai descendo lá no Oriente Médio, num determinado lugar, e que todo olho o verá. Aí eles falam assim, que naquele momento em que aquele homenzinho descer dos céus em carne e osso, o que é impossível, né? Porque uma vez que Jesus sacrificou e deu o seu corpo como resgate por muitos, ele não poderia tomá-lo de volta, né? E nem poderia tomar também um outro corpo, senão ele estaria invalidando o seu próprio sacrifício. Mas isso os evangélicos não entendem. Certo? Então eles imaginam que Jesus vai vir, um hominho, e aquele hominho lá no Oriente Médio vai ter poder para arrebatar milhões de pessoas, levar para o céu de novo, e depois vai descer uma espécie de pirâmide gigantesca que será, que eles entendem que seja a Jerusalém de cima. É uma espécie de uma nave gigantesca que vai se juntar com a Terra. Isso aí é um sonho utópico, né? É uma coisa impossível. Mas é como eles entendem a Bíblia, né? Não é assim que acontece. Jesus já está governando nos céus e o seu reino já exerce influência aqui na Terra. Ele mesmo nos disse alguns sinais de que isso iria acontecer. E a cronologia bíblica nos fornece os dados exatos para chegar a esta conta. E isso é o que nós vamos ver neste assunto, desta live. Eu vou ler aqui um artigo que fala exatamente sobre isso. O título é 1914, um ano marcado. Por quê? Ele começa com a seguinte pergunta. Onde estava você em 1914? Você responderia, eu não havia nascido ainda. Mas alguns milhões de pessoas hoje ainda conseguem lembrar-se daquele ano. Existem muitas pessoas que têm muito mais de 100 anos hoje em dia. São poucas, mas ainda tem. Viu? Em 1914, vamos dar o exemplo aqui de uma certa Mary. Ela cursava o último ano da escola secundária. Estudava alemão e aguardava a recompensadora carreira como professora. Em meados do ano, antes de partir para a universidade, estava nos campos da fazenda do seu pai, na costa nordeste dos Estados Unidos, tirando bichos da superfície dos lustrosos tomates que amadureciam. Quando do outro lado do mundo, em Sarajevo, a bala disparada por um assassino pôs fim à vida de um arquiduque austríaco. É o arquiduque Ferdinando. Como todos conhecem a história, vocês sabem que aquele foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Quando Mary soube pelos jornais do estouro da guerra, uma guerra imediata, que ela começou de um dia para o outro. Ela começou com essa pandemia. Num dia a gente estava nas ruas, andando livremente, e no outro estava todo mundo trancado dentro de casa com medo, usando máscara, álcool em gel e sem poder visitar parentes. Tudo aconteceu muito de repente. A Primeira Guerra Mundial também foi assim. De um dia para o outro o mundo estava em guerra. Uma guerra que nunca havia acontecido antes em escala mundial. E ela disse, aconteceu exatamente o que os estudantes da Bíblia diziam,
naquele tempo já existiam alguns estudantes da Bíblia que estudavam cabalmente essas coisas. E eles diziam, em 1914, eles diziam isso antes de 1914. Pessoal, 1914 vai ser um ano marcado. E aconteceu mesmo. Mary não foi a única a se sentir assim quando os acontecimentos mundiais começaram a afetar o mundo todo. Em 30 de agosto de 1914, o impressionante cabeçalho Fim de Todos os Reinos, em 1914, estampou a página 4 do suplemento de domingo de um jornal chamado The World, um dos principais jornais nova-iorquinos. O horrível irrompimento da guerra na Europa tem cumprido uma profecia extraordinária, declarou este artigo de destaque. No último quarto de século, por meio de pregadores e pela imprensa, os estudantes internacionais da Bíblia, que hoje são conhecidas como Testemunhas de Jeová, melhor conhecidos como auroristas do milênio, isso é como eles eram chamados antigamente, têm proclamado ao mundo que o dia da ira profetizado na Bíblia aconteceria em 1914. Eles diziam naquela época, antes, olhem bem para 1914. Tem sido o brado das centenas de evangelistas viajantes que, representando este estranho credo, estranho naquela época para muitos, e hoje não tão estranhos porque o mundo inteiro conhece, percorreram o país de alto a baixo enunciando a doutrina de que está próximo o reino de Deus. Quer estivesse vivo naquele ano, quer não, 1914 deve significar para você mais do que uma folha de calendário engelhada e amarelada com o tempo, ou um cabeçalho na carcomida página de uma revista. Trata-se de um ano momentoso que afeta a sua vida até hoje. Por que 1914 é um ano marcado? Como sabiam as hoje chamadas Testemunhas de Jeová, com mais de 30 anos de antecedência, que 1914 seria importante data para o governo divino? Embora na ocasião os estudantes da Bíblia não compreendessem a plena implicação dos eventos que estavam prestes a ocorrer, a revista Sentinela, em inglês, já em dezembro de 1879, indicava 1914 como data marcada com respeito à profecia bíblica. E a edição de março de 1880 da Sentinela ligou o governo do Reino de Deus com o término do que Jesus mencionou como o tempos designados das nações, ou o tempos dos gentios. Vejam isso lá em Lucas 21, 24. Depois eu vou lembrar porque eu vou deixar esse texto transcrito na descrição desta live. A Sentinela dizia então, os tempos dos gentios que se estenderam até 1914 e o reino celestial não dominará plenamente até então. O que se quer dizer com a expressão tempos dos gentios ou tempos designados das nações? E como se relaciona isso com o reino de Deus? Para respondermos a essas perguntas, examinemos melhor as palavras de Jesus. Ele disse: Jerusalém será pisada pelas nações, pelos gentios, até se cumprirem os tempos designados das nações, ou dos gentios. Lucas 21, 24. Leia lá na sua Bíblia. O que ele quer dizer com isso? O que se quer dizer com Jerusalém alude ao reino de Deus, como sabemos. O antigo Israel foi o povo escolhido de Deus desde 1513 a.C.,
até o primeiro século da nossa era comum. Jeová organizou-os sobre um típico governo teocrático, ou domínio de Deus. Jerusalém tornou-se a capital. Foi ali que a linhagem de reis ungidos por Deus, a partir de Davi, sentou-se no trono de Jeová. Reinavam por Jeová. A enciclopédia de McClintock e Strong declara: isso é uma enciclopédia, hein? Não é, é uma enciclopédia de estudo geral, né? De estudos mundanos. Ela mesmo admite: Jerusalém havia sido constituída em residência imperial do rei de todo o Israel, e o templo, muitas vezes chamado de Casa de Jeová, constituía ao mesmo tempo a residência do Rei dos Reis, o chefe supremo do Estado teocrático. Quando e de que modo foi Jerusalém pisada pelos gentios? Conforme Jesus falou, o pisoteio começou em 607 a.C. Como? Pelo fim abrupto da dinastia davídica. O rei Zedequias foi destronado e a cidade de Jerusalém foi destruída por ondas de babilônios invasores comandados por Nabucodonosor. Leia isso lá em Ezequiel capítulo 21, versículos 26 e 27. A Bíblia predizia este rompimento da linhagem davídica de reis por dizer: retira a coroa, certamente não virá a ser de ninguém até que venha aquele que tem o direito legal, e é a ele que terei de dá-lo. O governo de Deus ficou sob restrições até terminarem os tempos designados das nações. Assim, os tempos dos gentios foram um período em que as nações governaram sem que Jeová tivesse um governo para representar seu domínio na terra. Quando terminassem os tempos dos gentios, Jeová havia de dar àquele que tem o direito legal, que é Jesus Cristo, o poder para governar. Portanto, 1914 marcaria o tempo em que Cristo começou a reinar no reino celestial de Deus. E visto que seu governo se estende até os nossos dias, isso diz respeito a você. Como foi a cronologia calculada de modo a marcar 1914? A edição em inglês de junho de 1880 da revista A Sentinela explica: o longo período de 2520 anos e sua experiência amarga sobre o domínio de feras, os governos humanos, previsto lá em Daniel, no capítulo 7, é claramente representado pelos 7 tempos de Nabucodonosor e sua experiência amarga entre as feras. Portanto, precisamos retomar ao sonho desconcertante do rei babilônio para traçar sua cronologia até 1914. Jeová, mediante seus profetas, sempre forneceu ao seu povo um padrão profético. Vamos vê-lo a seguir. Ele diz assim: pois o soberano Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu assunto confidencial aos seus servos, os profetas. Declara Amós, capítulo 3, versículo 7. Por exemplo, Noé foi o mensageiro especial de Deus há mais de 4.000 anos. Jeová deu a Noé um aviso profético da destruição por águas, que havia de sobrevir aquele mundo iníquo. O que ocorreu naquele tempo foi também modelo de uma destruição futura dos ímpios durante a presença do Filho do Homem, Jesus Cristo. O próprio Jesus fez uma comparação do que iria acontecer agora, na guerra do Armagedon, com o dilúvio. Veja isso lá em Mateus capítulo 24, versículos do 37 ao 39.
Portanto, não deve parecer extraordinário o que Daniel traçou para o governo mundial de Nabucodonosor. Sua queda e seu retorno ao poder fosse também uma ilustração em pequena escala de variações na denominação teocrática mundial pelo rei ungido de Deus. O que vemos quando examinamos o modelo profético de Daniel, capítulo 4, dos versículos 10 ao 17? A árvore gigantesca que atinge os céus representa o governo divino. A árvore foi derrubada quando o reino de Deus de Judá, com sua capital em Jerusalém, caiu em 607. Nabucodonosor sonhou com isso, né? E aquilo foi um aviso de Jeová de que em 607 iria acontecer essa derrubada do reino de Deus, que era Israel naquela época. Após passados 7 tempos de governo animalesco por parte das nações, as suas bandas constritivas de metal foram soltas e o governo divino foi restabelecido quando Jesus Cristo começou a reinar no governo celestial de Deus em 1914. Quem não conhece a história da doença de Nabucodonosor, quando ele foi pastar junto com as feras, ficou 7 anos e meio. E depois voltou à lucidez e voltou a reinar. Acha que aquilo foi por acaso? O padrão bíblico nos diz que um dia por um ano, né? Como sabemos que os 7 tempos são 2.520 anos? Os cálculos são feitos de maneira similar aos feitos pelo primeiro presidente da Sociedade Torre de Vigia dos Estados Unidos, o Charles Taze Russell, em 1877, e registrados no livro intitulado Os Três Mundos, escrito em conjunto com outro autor. Faz-se o cálculo do seguinte modo. Em Revelação capítulo 12, versículos 6 ao 14, descobrimos que 1260 dias correspondem a um tempo. Isto é, um tempo. E tempos, isto é, 2 tempos, e metade de um tempo, ou o total de 3 tempos e meio. Portanto, um tempo corresponderia a 360 dias. 7 tempos seriam 360 multiplicado por 7, ou 2.520. Agora, se contarmos um dia por um ano, segundo certa regra da Bíblia, ou 7 tempos, equivaleriam a 2.520 anos. Vejam essa regra bíblica aí, lá em Números capítulo 14, versículo 34, e depois em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Por conseguinte, a duração dos 7 tempos, os tempos dos gentios, vai de 607 a.C. até 1914 depois de Cristo. É só fazer as contas, né? Que razões há para se crer que o sonho da árvore profética de Nabucodonosor se estende até o século XX e tem seu cumprimento no reino de Deus? Um dos motivos é o seguinte: grande parte do livro de Daniel envolve profecias que têm cumprimento no governo do mundo e no reino de Deus após os dias de Daniel. Leia a título de exemplo o capítulo 2 de Daniel. Este retrata uma estátua multimetálica que representa as potências mundiais sucessivas, que são pulverizadas por meio do quê? Pelo reino de Deus. Leia isso lá, Daniel capítulo 2, versículo 44. Ou então, leia o capítulo 7 de Daniel, onde sucessivos governos mundiais são representados por feras, que saem do mar e finalmente são substituídos por um único governo. Qual é esse governo? O reino de Deus. Confira lá em Daniel, capítulo 7, versículo 14.
Ou leia então os capítulos 11 e 12 de Daniel. Nesses capítulos, o rei do norte e o rei do sul persistem em medir forças um com o outro numa batalha pela supremacia mundial, até sua derrota às mãos do príncipe Miguel. Veja lá, Daniel capítulo 12, versículo 1. Quem é esse Miguel? Jesus Cristo, governante do reino de Deus. Assim, o ano de 1914 foi marcado com toda a razão e assinalou o início do governo justo para com a terra mediante o reino de Deus. Pressagiou o fim para os iníquos e iniciou os últimos dias do atual sistema ímpio de coisas. Veja lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Assinalou a contagem regressiva para o início de uma terra paradísica, ou o reino de Deus, conforme você ora na oração do Pai Nosso. Portanto, Jesus já está reinando desde 1914 nos céus. A vontade de Deus ela já está sendo feita nos céus e já teve reflexos aqui na Terra. A partir de 1914, o mundo nunca mais foi o mesmo. Vocês mesmos podem pesquisar isso na internet. Pesquisa sobre o que acontecia no mundo antes de 1914 e depois de 1914. Veja o que diziam os jornais a respeito de 1914. Não precisa nem levar em consideração muito essas palavras que eu estou lhe dizendo. Embora eu vou deixar aqui algumas palavras do próprio Jesus quanto aos sinais da sua presença, né? Será que nós o veríamos com nossos olhos comuns? Será que Jesus Cristo seria um homem de novo aqui na Terra? Mas para quê, se ele já tinha sido sacrificado? Ou ele seria um rei poderoso e espiritual? E todo olho o verá, porque ele viria com as nuvens. E essas nuvens são nuvens do quê? A Bíblia fala. Isso aí é claro na Bíblia. Certo? A fera que ascende do mar como? Uma fera é um governo. Né? O mar, o que é? O mar são pessoas. Então são nuvens de pessoas. No mundo inteiro, essas pessoas estão hoje pregando o retorno ao reino de Deus. Então Jesus está vindo com eles, certo? E você o está vendo. Só que você espera vê-lo de uma forma literal, certo? Você não. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você tem que ver Jesus com os seus olhos espirituais, né? Com aquele que está falando dele, do reino dele, que ele já governa. Certo? Meus amigos, então eu poderia voltar aqui a qualquer momento para alguns esclarecimentos mais pormenorizados, porque eu julgo necessário certas explicações adicionais às lives que nós estamos fazendo nos dias de domingo, para falarmos sobre o reino de Deus e o que ele é realmente. E ele vai afetar a sua vida, esteja você aonde estiver. Porque a terra foi criada por Jeová. E ele tem o direito de governar a terra e colocar o seu rei ungido, que fez jus a esse poder de ser o rei dos reis. Porque nós já falamos isso aí na live deste domingo passado. Certo? Então, até lá.